Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Nós estamos mais uma vez aqui, para juntos aprendermos mais uma porção da Palavra de Deus. Toda semana, nosso compromisso é estar com você, trazendo mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Estamos estudando um trimestre maravilhoso, aprendendo sobre avivamento. Não há na história um tempo mais oportuno para um verdadeiro avivamento do que agora, nos dias odiernos. Nos dias em que a ciência se multiplica, nos dias em que o amor de muitos se esfriam, conforme a palavra diz. Então, estejamos ligadinhos. Eu te convido você a ficar conosco, você está aprendendo os tópicos, subtópicos, nós vamos adentrar, nós vamos trazer conteúdos adicionais, nós vamos trazer breves comentários e é uma boa oportunidade para você, professor, aluno, que quer adentrar um pouco mais, aprofundar na palavra de Deus, que você esteja conosco. Nós trazemos o conteúdo fidedigno da lição. Nós também te convidamos para você clicar no sininho aí, você que já é um assíduo aluno aqui, que tem acompanhado as nossas aulas, dando um likezinho, um joinha aí, e também, se você não é inscrito, você se inscreva aí no nosso canal, porque isso ajuda a manter o nosso canal no ar, Além disso, você pode compartilhar o nosso conteúdo. Eu agradeço a Isaac, nessa semana, Isaac, você mandou lá o WhatsApp para mim, dizendo que você encaminhou para várias pessoas, que bom, é assim. A palavra de Deus, nós precisamos de compartilhar, Às vezes você compartilha aí uma história, uma questão aí negativa, compartilha a palavra. Coloca lá para compartilhar logo abaixo aí, antes da timeline, e você compartilha no WhatsApp, em qualquer ferramenta aí que você tem para nos ajudar. Gostaria de sublinhar a importância da interligação das lições desse trimestre. É importante a gente adentrar nisso. Primeiro, foi a contextualização do avivamento espiritual. Depois, ao longo das lições, o avivamento na vida de Jesus, na vida de Estevão, na vida da igreja, no mundo, no Brasil. E agora, irmãos, ainda tem muito mais nas próximas lições. Hoje, nós estudaremos a lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. É o primeiro trimestre de 2023, na classe adultos. Vamos já adentrar no texto áureo da lição de hoje. É muito importante que você acompanhe, porque o texto áureo é o texto principal, onde o autor da lição, o comentarista da lição, traz para que nós foquemos, pois dali é desenvolvida a lição. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, 3 e 4. Observamos no texto áureo de hoje que contextualiza o ponto central da nossa lição com o salmista Davi, usado por uma expressão de um sincero e de ver aí o poder de Deus e a glória de Deus novamente com ele. Como havia feito anteriormente no santuário anterior, louvando e adorando ao Senhor com o intelecto, por meio dos lábios e com a expressão corporal, levantando as mãos para adorar. Que salmo maravilhoso! Adoremos ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. A Bíblia nos chama para que nós adoremos ao Senhor com todo o nosso coração. O Senhor tem que morar, fazer morada em nosso coração. Ele bate a porta, se nós abrirmos, ele entra. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então, é no cotidiano. Esta verdade prática, para a nossa vida cotidiana, é muito real e presente. Todo cristão precisa ter essa prática, esta chama, porque ela é muito importante, pois se nós estivermos conectados com o Altíssimo cotidianamente, ininterruptamente, aí o inimigo não poderá furar o bloqueio nos ataques que ele nos traz, com flechas inflamadas. As armas espirituais vamos ter
conforme Coríntios 10, 3 e 5. Precisamos meditar e aí sim estaremos revestidos do poder para enfrentar as astutas ciladas do maligno. Leitura em classe, Salmo 63, de 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para viver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Que salmo maravilhoso, né? Este é o salmo que nós vamos adentrar hoje para como uma base, né, para a nossa lição de hoje. É a base da nossa lição. E deste salmo nós tiraremos lições maravilhosas para a nossa vida, verdades práticas para a nossa vida cotidiana. Amados, na lição desse domingo nós veremos que não há avivamento eclesiástico sem que haja cristãos genuinamente avivados. É desejo do Senhor que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Não o busquemos de maneira sazonal apenas, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Como diversas vezes Israel foi exortado a fim de que o seu amor para com Deus não fosse como a neblina da manhã ou como o orvalho que logo evapora, conforme Salmos 78, 34 a 37. Mas que essa busca fosse sólida, contínua, cotidiana, né? Manifesta em atitude de bondade e obediência, porque o Senhor quer misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Portanto, não por acaso, todo avivamento é marcado pela busca fervorosa em oração constante, leitura e prática da palavra. Tais práticas produzem frutos notáveis em todas as áreas da vida do cristão. Por isso, devemos estar com a nossa vida focada no altar e as chamas não podem apagar. Vamos aos objetivos da lição? Número 1 é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Número 2, que tem a ver com o tópico 2, é conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. E o 3, que tem também coaduna com o tópico 3 e seus subtópicos, é entender que uma vida cristã avivada e manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Estes são os objetivos da lição de hoje. Vamos estar atentos para que nós possamos, então, ao final da lição, ter de fato contemplado aí os objetivos da lição, né? Deus deseja relacionar-se com você como relacionava-se com Adão no Jardim do Éden. Até o homem cair, a Bíblia nos diz que na viração do dia, Deus vinha lá no jardim conversar com o homem. Lá em Gênesis 3:8 nós vemos aí. O desejo do Senhor é se relacionar com você na intimidade, no secreto, revelando-te coisas grandes e ocultas que não sabes, conforme Jeremias 33:3, né? Você pode aprofundar-se em um relacionamento genuíno e constante com o Senhor. Esse é o desejo do Pai. E nós precisamos nos aprofundar, não apenas ficar na superfície, mas mergulharmos no oceanos do Espírito, para que nós tenhamos uma vida avivada, cheios do Espírito. Para quê? Para buscar outras almas e levá-las ao reino de Deus por meio da pregação, porque o Espírito Santo
ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas precisamos semear a semente. Ela pode cair em boa terra, ela pode cair em meio de pedregulhos, né? Pedregulhos. Pode cair também em terra fértil. E Deus é que vai dar o crescimento. Nós precisamos, como instrumentos de Deus, levar a sua palavra avivados, porque foi isso que ele mandou, ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestidos do poder de Deus, e aí sim, sair para apregoar a palavra, cheios do Espírito, revestidos do Espírito Santo e cheios do poder de Deus. Vamos à introdução da lição de hoje? É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele revela em todos os lugares no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, também no trânsito, enfim, em toda a nossa área de atividade, e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, nós estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. É todo dia, toda hora, estar com Cristo ininterruptamente. A palavra-chave é fervor e significa ação de ferver, condição do que foi submetido a fervura, grande calor, ardência, brasa. E também tem na enciclopédia de Chaplin, 2004, página 718, diz que ser fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. Precisamos ser fervorosos, buscarmos a Deus com profundidade. Tópico 1, o avivamento na vida do salmista. Subtópico 1, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas. É o que o comentarista da lição nos traz hoje. Dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. E ele clama: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, e minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63:1 que está extraído aí da lição bíblica de hoje, né? Ainda que ele vivesse num período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, e por isso promete buscá-lo de madrugada. E se nós buscarmos, nós vamos achá-lo. O salmista tinha plena convicção: Tu és o meu Deus, né? Subtópico 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio de ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Já é o segundo versículo aí, né? Esse contato glorioso com Deus, da glória, gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade, da santidade, da pureza de Deus. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. E ele diz que bendirá o Senhor enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido, com as mãos erguidas, adorando ao Pai. Aqui nós podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. De outra forma, não tem como, irmãos. E aí nós trazemos o que o próprio Jesus disse quando ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira posição, o primeiro ponto é santificar o nome de Deus. É exaltar o nome do Senhor. Porque para isso nós somos criados, para o louvor da sua glória. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós precisamos andar nas veredas do Altíssimo, meditar na palavra. E aí
nós experimentaremos um verdadeiro avivamento quando enaltecemos ao Senhor, reconhecemos a nossa condição de pecador e nós assumimos uma posição de submissão a Deus. E aí Ele certamente nos avivará e nos abençoará. 3. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus. A sua boca louvará ao Senhor da vida. Versículo 5, da lição bíblica de classe. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus, meditar em sua palavra, é garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Muito bem, as necessidades humanas, elas iniciam na segurança e nós estaremos seguros debaixo das asas do Eterno, como está escrito no Salmos 91, versículo 4, quando nos aproximamos deles e pedimos para que Ele cuide de nós, dos nossos problemas. E tem mais, irmãos, vejamos que o nosso Jesus Cristo, ele disse lá em João, capítulo 7, versículos 38 e 39, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus é maravilhoso e a sua promessa, ela é eterna. Sinopse 1. O anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. E esta é a lição que fica para nós, meditarmos no que o salmista traz aí, Porque os Salmos, o livro de Salmos, era para que o povo de Israel, eles pudessem cantar. Então eles cantavam, eles salmodiavam ao Senhor com os salmos e louvavam a Deus, adoravam ao Senhor na beleza da sua santidade. E nós precisamos meditar na Bíblia Sagrada. Tópico 2, o avivamento espiritual do crente. O subtópico 1 é reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração, a leitura da palavra, devocional nas Escrituras e também o culto doméstico, irmãos? Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Muitas pessoas, quando vão almoçar, estão almoçando cada um na frente da televisão, precisam de almoçar junto. Esse momento é um momento específico, especial da família, que pode ser um momento de adoração, de oração ali, antes do almoço, do jantar, não é? Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto a porta da graça estiver aberta. Enquanto a trombeta não ecoar. Para uma vida avivada, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Veja só o que nos diz a palavra em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor e Ele nos abençoará. Tópico 2. A prática da oração. A Bíblia relata os exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3, O comentarista cita 3. O salmista Davi tinha costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, e está lá em Salmo 55, 17. Daniel orava 3 vezes ao dia também. E Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Está lá em Mateus 26, 36 a 44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. É na academia celestial, irmãos?
Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração para fortalecermos os nossos músculos espirituais. 3. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver os seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Efésios 6,17, Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Vamos lá. O primeiro ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Está lá em Salmo 119, versículo 97. Ela previne o nosso coração de pecar. Salmo 119, 11. E ela nos consola. Salmo 119, 50. Dirige a nossa vida. Salmo 119, 105. Ela previne o nosso coração de pecar. Salmo 119, versículo 11. Ela nos consola. 119, versículo 50. Nos dirige a vida. Salmo 119, versículo 105. E ordena a vida pessoal, Salmo 119, 133. Sinopse 2, as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que nos diz o auxílio teológico da lição de mestre. O autor é Anthony Palma, em seu livro O Batismo no Espírito Santo e com Fogo, lá da editora CPAD, Rio de Janeiro, 2002. Vamos lá? Enchei-vos do Espírito, uma experiência contínua. Paulo encorajou os crentes a encher-se, literalmente, continuar sendo cheios do Espírito. Efésios 5,18. Os versículos que se seguem são interessantemente especial porque eles dão diversos exemplos daquilo que irá demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo. Número 1 é falar uns com os outros com salmos, hinos e canções espirituais. 2. Cantar e fazer música para o Senhor. 3. Sempre dar graças a Deus Pai por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E 4. Submeter-se uns aos outros em temor de Deus. Seguindo esse último item, está o tratamento extensivo dos relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos, de senhores e escravos, empregadores e empregados. E assim, claro que a vida verdadeiramente cheia do Espírito inclui encorajamento de companheiros crentes. Veja a passagem, lá paralela em Colossenses 3,16. Adoração genuína, uma atitude reta com relação às circunstâncias e relações interpessoais adequadas. Carso comenta que a ordem de Paulo de ser cheio do Espírito é vazia, se Paulo não pensa que é perigosamente possível para os cristãos serem vazios do Espírito. Então, precisamos ser cheios. E isso é que a palavra nos encoraja-nos nessa lição. Precisamos estar com a nossa despensa cheia. Tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Muito importante, hein? A vida pessoal, o avivamento espiritual, também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo e da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O comentarista da lição, o pastor Elinaldo Renovato, nos trouxe um versículo, mas eu não resisti, e creio que a leitura de mais 4 versículos será de muito bom alvitre. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 16. Leamos juntos? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor e no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Muito bem, que lição maravilhosa para nós, né? Voltemos à lição. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes, né? Muito importantes em nossa vida pessoal, né? Integridade é o primeiro, prudência no falar e no agir é o segundo, cuidado na saúde física e emocional o terceiro, e cabe aqui alguns comentários da integridade está escassa nos dias de hoje, né, irmãos? Cabe aqui alguns comentários. A integridade está escassa nos dias de hoje, né, irmãos? Em coisas simples do cotidiano. Nós precisamos ter ética, fazemos sempre o que é bom, né, quando não estamos sendo vistos, pois, na verdade, podemos não estar sendo vistos pelos homens, mas Deus tudo vê e se agrada de uma vida íntegra de nós, seres humanos. Como os textos nos admoestam, temos procurado amar os nossos semelhantes, perdoar aos nossos semelhantes. É o que assegura a palavra, não é isso? Subtópico 2, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Efésios 5, 22, 25 e 27. A demonstração de carinho e afeto, um beijinho na esposa, um beijinho no esposo, um carinho no filho, né? Uma comunicação eficiente e atenta, né? Ouvir é muito importante. Uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, uma vida cheia do Espírito Santo, então precisa começar de casa. Nós comentamos aqui algumas prioridades. Quando nós chegamos ao trabalho e ainda temos, né, ainda trazemos serviço para casa, hoje é até uma rotina avassaladora. A esposa pede ao marido, ou o marido pede à esposa, ou o filho pede ao pai, um tempinho para conversarem sobre um determinado assunto. Qual é a resposta do marido, ou da mulher, ou do filho? Agora estou ocupado, aguarde um pouco, que depois eu converso com o senhor, ou converso com você, né? E continuam nos que estão fazendo. Daí a pouco o telefone celular toca. Passam meia hora ao telefone conversando com um amigo, com uma amiga. Que priorização está presente no lar? Dando para a sua família ou para um de fora? Deus, da mesma forma, requer um tempo de qualidade, né? Tanto nos nossos relacionamentos com a nossa família, como no nosso relacionamento com Deus. Vamos ver o que Provérbio 8,17 diz? Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Então, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, olha assim, cedo, de madrugada. E aí de dia fazer o quê? Conversar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Deus é tremendo, irmãos, é maravilhoso. Ele nos dá lições maravilhosas em cada versículo. 3. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, Filipenses 2, 1 e 2. Os cuidados espirituais, está lá na Bíblia, Deuteronômio 1, 18 a 21. O hábito do culto doméstico, Salmo 78, de 1 a 9. O relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. E aí a Bíblia está lotada, abarrotada de versículos. E eu trago um versículo adicional, está em Deuteronômio 6, 7. Deus orientando o seu povo para ensinar a palavra de Deus aos filhos por meio de Moisés, seu servo. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Amados, precisamos nos dias odiernos não deixar de aconselhar os nossos filhos, mesmo que eles não gostem. Se não fizermos isso, o mundo fará. E o inimigo tem os seus ardis para tentar retirá-los do caminho do Senhor. Por isso que em Provérbios 22 diz que precisamos ensinar o menino no caminho, é andar com ele, né? Devemos caminhar com ele. O caminho precisa ser ensinado pelo exemplo,
pois, como diz o adágio popular, as palavras voam, mas os exemplos arrebatam. É dessa forma. Nossos filhos, eles precisam ser guiados no caminho. E não basta mostrarmos para eles o caminho. E o caminho é quem? É Jesus. Andar com Jesus, viver com Jesus, abrigar-se em Jesus. Muitas vezes nos preocupamos só com a formação intelectual, mas e a espiritual? Claro que é bom nos preocuparmos com a intelectual, com a formação intelectual, mas nós precisamos nos preocupar com a formação espiritual, pois a intelectual é terrena e a espiritual é eterna. E a salvação, irmãos, é individual. O seu filho, você não pode salvar o seu filho. Ele que tem que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitá-lo e viver na presença do Senhor. E o que nós devemos como pais fazer? Orar pelos nossos filhos, para que eles sejam alcançados todos os dias com a benignidade do Senhor. Subtópico 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado e alegre, está em Esdras 3, 11 a 13, a alegria do Senhor produz o fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Neemias 8:10 também nos traz aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, o crente avivado, não teme a morte. Temos vários exemplos aí, e eles foram recompensados pelo Senhor. E finalmente o crente avivado é santo, uma condição indispensável para viver, para ver ao Senhor. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Irmãos e irmãs, nós não podemos pensar que não enfrentaremos problemas ou adversidades na vida. E quem enfrenta não está em pecado, não é por isso não. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nos deixou uma palavra de otimismo. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Qual é a promessa que ele fez ao que vencer em Apocalipse 3:21? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Quem prometeu é fiel para cumprir. Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos a sinopse 3. O caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. No mundo, irmãos, nós não vivemos uma caminhada, uma corrida de 100 metros. Nós vivemos uma maratona e precisamos buscar ao Senhor dia a dia para que Ele nos fortaleça. E a conclusão da lição de hoje, nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Sigamos a palavra, irmãos. Amados, olha o conselho do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta é Romanos, o capítulo é o 12 e os versículos são os 11 e 12. Vamos ler? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cuidadosos, simples como a pomba e prudentes como a serpente, fervorosos, não podemos ser mornos, pois o Senhor admoestou a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:16, nos alegrar na esperança da salvação e sermos pacientes na tribulação, pois a tribulação vai passar, irmãos, e você sairá fortalecido e, por fim, perseverante na oração, vigiando e orando, pois não é aqui o nosso descanso. E para fechar a meditação na palavra, conforme Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
A palavra avivamento pode ter sido banalizada pelo seu excesso de uso de maneira errônea. Contudo, assim como tantas outras virtudes de Deus, de nada adianta conhecer ou falar a respeito sem vivenciá-la, sem praticá-la, sem ver os seus efeitos repercutindo num bom testemunho de uma vida voltada para o bem, para a prática da palavra, para o exercício da cidadania cristã aqui no mundo. Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas e precisamos estar com Cristo como centro de nossa vida. A Bíblia diz que Ele bate a porta, e aquele que abre a porta, ele entrará naquele coração, ele ceará com o dono da casa e ele morará ali e fará moradas. Oh glória! 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Que lição maravilhosa nós estudamos hoje. Precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos orar, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos nos humilhar na presença do Senhor, porque Ele exalta os que se humilham na sua presença, e Ele não aprova os orgulhosos, os exaltados. E nós precisamos estar cotidianamente ligadinhos, conectados com o Senhor. E a bateria não vai acabar não, o sinal não vai cair. Nós precisamos continuar conectados ininterruptamente com o Mestre, porque Ele tem os seus ouvidos abertos e as suas mãos estendidas para nos abençoar. Senhor nosso Deus, que nós possamos cotidianamente buscarmos um avivamento para a nossa vida, Senhor, e que nós possamos alcançar outras vidas para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.